Islam Makhachev diz que vai aquecer, depois ele vai brincar pelo segundo round, talvez no terceiro round ele acabe finalizando a conta e apagando Charles do Bronx na frente de todo mundo para levar esse cinturão de uma maneira bastante fácil. Agora Charles do Bronx está lascado. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sports, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou pedir que você deixe demais esse like, porque uma análise que a equipe aqui da CFX e eu fizemos em relação a essa luta, e tem detalhes muito bons que vão fazer esse combate ser o melhor do evento. Com certeza absoluta, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, bora pro conteúdo. E lembrando que se você quiser participar aí do curso de defesa pessoal com técnicas de MMA, a galera já está sendo enviada aí aos poucos para os grupos. Você quer participar? Me manda uma mensagem no Instagram CaioCFX e me segue lá e fique por dentro de tudo, bora! Pessoal, a gente estava trabalhando agora nessas análises e o Islam Makhachev disse que no primeiro round ele iria aquecer contra o Charles do Bronx. Depois eu vou explicar o porquê que ele não vai fazer isso, mas é na cabeça dele o que está acontecendo. Primeiro round eu vou aquecer. Segundo round eu vou levar ele para águas profundas, que significa começar a fazer isometria, começar a cansar o Charles. E no terceiro round eu vou finalizá-lo e fazer o meu serviço. Ou seja, vou apagar o Charles no terceiro round. Visão dele. Por quê? Porque a galera pensa que o Charles ele vai sucumbir à pressão de wrestling do Islam Makhachev. E a galera pensa que isso vai acontecer no máximo até o terceiro round. Por que eu vou dizer que não vai acontecer até o terceiro round? Algumas coisas que aconteceram, e aí agora eu vou dar uma opinião própria minha, mas não é apenas opinião da cabeça. Ah, eu acho que isso vai acontecer porque eu simplesmente estou sentado na minha mesa aqui no estúdio e estou falando para a minha galera aqui na CFX. Não. Eu treino lutas e já lutei Muay Thai e kickboxing, certo? Beleza. E faço muito treino de sparring de boxe bem intenso. Aí, depois de fazer muitas corridas, depois de fazer muito exercício de sprint, de explosão, chega na academia, faz boxe, larga 50 chutes de cada perna e depois faz um sparring e tal. Eu achei que eu estava muito bem condicionado fisicamente e, de fato, na trocação eu tô ficando bom. Só que aí eu cheguei e fui fazer um treino de wrestling, fui fazer um treino de submission, jiu-jitsu não, porque não treino de pano. E muito poucas vezes eu treino também na minha vida de luta agarrada. Aí eu fui fazer de brincadeira com o pessoal e, cara, a isometria é muito diferente. Eu não sabendo, a minha isometria ela é muito diferente de um cara que sabe o que está fazendo na luta agarrada. E existem níveis. Agora a gente está falando, claro, de um nível amador meu na luta agarrada, não no striking, na luta agarrada. De um cara que veio do striking de um nível muito bom, de um gás muito bom e de anos de treino, para um cara que não faz nada, por exemplo, na arte do jiu-jitsu. Quando o cara ele tem poucas armas no jiu-jitsu e ele é um cara que precisa utilizar mais da sua força, ele vai, se ele sucumbe à parte da isometria, ele não tem mais nada para oferecer numa luta. Por que eu acredito que o Islam Makhachev está subestimando o Charles na isometria? Porque o Charles tem aquele jiu-jitsu de xadrez, que ele não precisa utilizar a isometria do braço, das pernas, do quadril, travando o cara para poder fazer alguma coisa. Eu acho que o pensamento do Charles em relação à luta agarrada é mais dinâmico e ele precisa usar mais a sua logística, a sua estratégia, do que propriamente dito ficar trocando isometria com um cara que é grosseiro. Eu não vou dizer que o Islam Makhachev é grosseiro, seria uma idiotice da minha parte dizer que o Makhachev não tem um chão bom e nem nada disso. Porém, o que o Khabib e o Islam Makhachev eles têm em comum? O trabalho de isometria. O Khabib e o Islam Makhachev não têm em comum avanço de posições, criatividade, tirar uma finalização da cartola enquanto o cara tá lá mal e simplesmente, bum, finalizei. Eles têm muito condicionamento físico. Então, ele dizer, na minha visão, que ele está apostando no condicionamento físico, que é primeiro aquecer, segundo, chegar lá e cansar o Charles no segundo round,
para no terceiro finalizar, isso significa que ele realmente deu a estratégia dele. Ele não tá brincando quando ele fala isso. Porque ele tá testando o Charles e dizendo, cara, eu vou jogar no primeiro, não vou me expor contra o Charles Oliveira, porque ele tem uma trocação boa, melhor do que a minha. Eu acho que o Charles Oliveira troca melhor hoje do que o Makhachev. Ele tem o chão, principalmente de costas no chão, a favor do Charles, melhor do que o Islam. Então o que o Islam tem que fazer não é aquecer no primeiro round. Eu vou trocar a palavra do Islam do aquecimento para o estudo. Porque quem vai ter que estudar o Charles Oliveira, o Charles, é o Islam. Eu não vejo muito estudo por parte do brasileiro em relação ao jogo do Islam Makhachev. Eu não vejo um canivete cheio de ferramentas abertas, onde a gente tem que ver o que a gente vai ter pela frente. Eu vejo no máximo um overhand, eu vejo uma finta de um jab, um mergulho rápido num single ou num double leg do Islam Makhachev e depois que ele está no chão, amassa, escorregando a cabeça pela barriga, pelo peito, até ficar perto do Charles no chão. E já o Charles ele consegue se desvencilhar desse tipo de jogo de uma maneira, não digo tranquila, porque uma luta de MMA de alto nível nunca vai ser tranquila no mundo, porém de uma maneira que ele consiga pensar. E alguns lutadores, eles precisam pensar travando os adversários. Por exemplo, o Islam, e eu acredito que também o Khabib, em uma boa parte das suas lutas, ele precisava travar os adversários que tinham striking para pensar. E aí, com o cara lá sendo amassado, não conseguindo se desvencilhar por falta de técnica na luta agarrada, o Khabib pensava, avançava 10 centímetros, pensava, avançava 10 centímetros. O Islam vem do mesmo jogo, ele trava, ele pensa e ele avança. Mas e se o Charles conseguisse movimentar de costas no chão, como ele sempre fez, maior finalizador da história do UFC? Vai ter esse tempo de pensar? Agora eu faço uma pergunta para vocês. O Justin Gaethje, que era conhecido pelo seu gás, qual é a semelhança que teve entre o Khabib e o Charles Oliveira quando lutaram contra o Justin Gaethje? Ele não conseguiu trocar porque não teve tempo para pensar na trocação. Consegue entender que talvez um detalhe maior de todos na evolução do Charles seria o pace, o ritmo. E isso quebra os lutadores que também precisam travar as lutas para pensar. Quando o ritmo da luta é muito acelerado, esses lutadores eles não conseguem pensar. Eu chuto, Caio Mandiná, aqui agora, que o Charles Oliveira vai chegar trocando porrada contra o Islam vai querer botar para baixo, o Charles vai defender e vai dizer que vamos trocar mais um pouco. E depois, talvez, ele vai ver que a isometria do Islam não é esse bicho de 7 cabeças aí que todo mundo fala. E aí ele vai até dar uma brincada em momentos, digamos assim, um pouco mais calmos da luta, que seria um empurrão, Charles fica na grade em pé, abre a base. E aí o Islam começa a fazer força e tem que trabalhar a isometria. Eu chuto que o gás do Charles vai estar em dia e que a gente vai se surpreender. E eu acho que o Charles vai querer jogar no mundo do Islam aí, que é essa trocação de posição agarrada. Vamos ver qual é que vai ser.